Estas não são dicas motivacionais. Estas não são estratégias de pensamento positivo. Estas são atualizações ao nível da arquitetura da forma como a tua mente funciona sob pressão. No final deste vídeo, vais compreender não apenas o que fazer, mas por que é que funciona a um nível psicológico profundo. E assim que entenderes o porquê, poderás aplicar isto em qualquer lugar. Se isto já soa algo que precisavas de ouvir, quero que deixes esta afirmação nos comentários agora mesmo. Eu sou o arquiteto. Vamos a isto. Número 1. Separação do gatilho emocional. Maquiavel disse uma vez que aquele que deseja ser obedecido deve saber como comandar. E antes que possas comandar qualquer coisa no mundo à tua volta, tens primeiro de comandar o mundo dentro de ti. É assim que a maioria das pessoas está programada neste momento. Algo acontece. Alguém diz algo rude. Alguém corta-te a palavra. Alguém falta-te ao respeito em público. Esse evento atinge o teu cérebro e quase instantaneamente uma emoção é ativada. Raiva, vergonha, medo, mágoa. E uma fração de segundo depois de essa emoção disparar, tu reages. Dizes alguma coisa, fazes uma careta, a tua voz muda, a tua linguagem corporal altera. Se estímulo, emoção, reação. Essa cadeia acontece tão depressa que a maioria das pessoas nem percebe que está a acontecer. Pensam que estão apenas a responder naturalmente. Pensam que as suas reações são apenas quem elas são. Mas essa cadeia não é fixa. Não é permanente. É um hábito. E como qualquer hábito, pode ser quebrado. Gatilho emocional. A separação é o processo de cortar essa cadeia automática entre o que te acontece e o que acontece dentro de ti. Estás a criar uma zona morta, um intervalo, um espaço entre o mundo exterior e a tua resposta interna. E dentro desse intervalo, é aí que tudo muda. Pensa na última vez que alguém disse algo que te irritou profundamente. Talvez tenha sido um comentário com a intenção de te envergonhar. Talvez tenha sido uma crítica que pareceu pessoal. O que aconteceu naquele momento? O teu cérebro registrou o evento, classificou-o como uma ameaça e disparou uma reação emocional antes mesmo de a tua mente consciente ter tido a oportunidade de intervir. Esse processo chama-se sequestro. A tua lógica desliga-se. A tua reação assume o controle. E quem provocou essa reação tem agora poder sobre ti nesse momento. Quando praticas a separação do gatilho, tu interrompes esse sequestro. Tu treinas o teu sistema nervoso para fazer uma pausa, mesmo que seja apenas por 1 ou 2 segundos, antes que a resposta automática entre em ação. Nessa pausa, tu podes escolher o que o evento significa. Tu decides se esta situação merece sequer uma resposta emocional. Tu tornas-te aquele que atribui significado. Não o evento e não a pessoa que o criou. Não desenvolves isto da noite para o dia. Começas devagar. Da próxima vez que algo te irritar, antes de reagires, fazes a ti mesmo uma pergunta. O que está realmente a acontecer aqui? Não o que sentes sobre isso. Não o que te faz lembrar. Apenas o que está literalmente a acontecer. Essa única pergunta cria o intervalo. Esse intervalo é o teu poder. Com o tempo, à medida que praticas isto, o intervalo fica mais largo. As tuas reações automáticas ficam mais lentas. E as pessoas à tua volta começam a notar algo diferente em ti. Tentam provocar-te e não recebem nada em troca. Tentam abalar-te e nada te abala. Rapidamente percebem que não tem nenhuma alavanca para puxar. E quando alguém não tem alavanca, não tem controlo. Deixa esta afirmação nos comentários. Eu sou o dono da minha pausa. Número 2. Mudança de propriedade psicológica. Maquiavel disse uma vez que o leão não se pode proteger das armadilhas e a raposa não se pode defender dos lobos.
É preciso, portanto, ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Para seres a raposa, tens de recuar o suficiente para ver a armadilha. Não consegues ver uma armadilha se estiveres dentro dela. É exatamente isso que a mudança de propriedade psicológica te ensina. Aqui está a ideia central. A maioria das pessoas sente emoções porque acredita que as coisas lhe estão a acontecer. Alguém insulta-te e sentes que és o alvo. Alguém falta-te ao respeito e sentes isso de forma pessoal, como se a tua identidade estivesse sob ataque. Alguém ignora-te e parece rejeição, parece perda, como se algo te estivesse a ser tirado. Essa perspectiva, a perspectiva de que isto está a acontecer comigo, é a posição mais vulnerável emocionalmente em que podes estar. Porque no momento em que estás dentro da situação como participante, estás exposto a ser afetado por ela. Tens pele emocional em jogo, e pele emocional significa exposição emocional. Quando alguém te insulta, não recebes o insulto como uma pessoa que foi atacada. Tu observas o insulto como uma pessoa que está a assistir ao comportamento de outra. Tu observas as suas palavras, da mesma forma que um cientista observa um espécime ao microscópio. Curioso, distante, clínico. Um insulto torna-se interessante. Esta pessoa está a tentar estabelecer domínio através de agressão verbal. O desrespeito passa a ser uma tentativa de posicionamento por parte dessa pessoa. Estão a tentar baixar o meu estatuto nesta dinâmica. A raiva direcionada a ti passa a significar que há uma energia emocional elevada nesta interação. A outra parte está desestabilizada. Quando passas de vivenciar para observar, algo profundo acontece. A carga emocional da situação cai drasticamente, porque a carga só vive dentro da experiência. Olhando de fora para dentro, perde a maior parte do seu poder sobre ti. Isto não é fingir que a situação não é real. Ela é real. O que muda é a tua relação com ela. Já não estás dentro da tempestade. Estás a ver a tempestade de uma posição seca e elevada. E a partir dessa posição, consegues ver a imagem completa. Consegues ver o que está realmente a acontecer, o que a outra pessoa realmente quer e qual é de facto a melhor jogada. As pessoas que operam a partir desta posição são aquelas que parecem sempre incrivelmente calmas quando o caos se instala. Não porque não sintam nada, mas porque se mudaram para uma posição onde o caos não as consegue alcançar. Agora quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu observo. Eu decido. Número 3. Sobreposição de contradições internas. Maquiavel disse uma vez que todos veem o que parece ser, poucos experienciam o que realmente és. E quando o que realmente és é multifacetado, complexo e internamente contraditório, ninguém consegue construir uma imagem exata de ti. E sem uma imagem exata, ninguém te consegue prever. E sem previsão, ninguém pode preparar uma estratégia para usar contra ti. A maioria das pessoas é emocionalmente simples, não por serem pouco inteligentes, mas porque se permitem operar a partir de um estado emocional de cada vez. Ou estão calmas ou ansiosas, ou atentas ou desinteressadas, ou confiantes ou incertas, uma coisa de cada vez, visível à superfície. E quando o teu estado emocional é singular e visível, torna-se fácil de ler. As pessoas conseguem analisar-te em poucos minutos e perceber exatamente onde estás. Sabem quando estás entusiasmado com algo porque falas mais alto. Sabem quando estás ameaçado porque ficas na defensiva. Sabem quando estás inseguro porque hesitas. E assim que conhecem estes padrões, podem usá-los. A sobreposição de contradições internas treina-te para manteres múltiplos estados emocionais em simultâneo. Estados que, à superfície, parecem anular-se mutuamente. Calmo, mas profundamente alerta. Pareces relaxado. Não parece que estás a observar tudo, mas estás a captar cada microexpressão, cada mudança de tom,
cada hesitação. A calma é real. O alerta também é real. Ambos existem ao mesmo tempo. Distante, mas totalmente ciente. Pareces não estar envolvido nesta situação. Não te estás a inclinar. Não estás a demonstrar urgência, mas por trás dessa aparente indiferença, estás completamente concentrado, a processar, a avaliar, a decidir, envolvido na conversa, mas internamente inabalável. Estás presente. Estás receptivo. Mas o resultado não atinge o teu âmago. És como um jogador profissional de póquer que está completamente focado no jogo, mas tem zero apego emocional a qualquer mão individual. Por que é que isto te torna impossível de ler? Porque as pessoas que te leem só conseguem ver a camada superficial, captam a calma e pensam que te compreendem. Veem o distanciamento e pensam que já te decifraram. Mas cada leitura que fazem é incompleta. A cada modelo mental que constroem de ti faltam peças. E um modelo mental com peças em falta produz previsões erradas. Tentam antecipar o teu próximo passo e erram. Tentam provocar uma resposta específica e obtêm algo inesperado. A previsibilidade é uma vulnerabilidade. A complexidade é uma armadura. A forma como constróis esta capacidade é a praticar a manutenção de dois estados ao mesmo tempo em situações de baixo risco. Quando estiveres numa conversa casual, pratica estar totalmente presente e também observar internamente. Pratica estar relaxado no teu corpo enquanto mantens a tua mente afiada e a analisar. Com o tempo, este torna-se o teu modo de operação padrão, e o teu modo de operação padrão torna-se impossível de decifrar. Número 4. Supressão do valor da reação. Quando reages a algo, quando sorris a um elogio, ficas tenso com uma ameaça, ficas entusiasmado com boas notícias, ou pareces abalado com más notícias, estás a dar a alguém um mapa em tempo real, ao vivo e em constante atualização de como exatamente funciona o teu mundo interior. Eles aprendem o que te impressiona. Eles aprendem o que te assusta. Eles aprendem o que te faz sentir bem e o que te faz sentir pequeno. E assim que tem esse mapa, podem navegar por ti. Podem usar esse mapa para obter de ti o que querem. Os manipuladores compreendem isto. Os negociadores compreendem isto. As tuas reações dizem às pessoas onde estão as portas. E se queres ser inalcançável, tens de parar de distribuir mapas. A supressão do valor da reação é a prática de tratar as tuas reações como um recurso precioso e limitado. Algo que gastas estrategicamente, não de forma livre. Antes de reagires a qualquer coisa, fazes a ti mesmo uma pergunta interna. Será que revelar o meu estado aqui tem algum valor estratégico para mim? Por vezes mostrar emoção é uma jogada de poder. Por vezes constrói empatia, confiança, ligação. Por vezes sinaliza força. Nesses casos, reages de forma deliberada e propositada porque decidiste que isso te serve. Mas na maior parte do tempo, uma reação serve a outra pessoa, não a ti. Alguém diz algo provocador, na esperança de te tirar do sério. Querem ver-te recuar. Querem ver a irritação passar pelo teu rosto. Querem ver que conseguiram atingir-te. E se lhes deres isso, se reagires automaticamente, eles ganham uma pequena batalha. Confirmaram que têm acesso a ti e vão usar esse acesso novamente quando suprimes essa reação. Quando olhas para a provocação, a absorves e não devolves nada, algo poderoso acontece. Primeiro, a pessoa que te provocou fica desconfortável. O ciclo de resposta esperado foi quebrado. Atiraram-te algo e não receberam nada em troca. Os humanos estão profundamente programados para esperar reciprocidade nas trocas emocionais.
Quando a reciprocidade não chega, cria uma espécie de vertigem psicológica na outra pessoa. Segundo, com o tempo, deixam de tentar. As pessoas provocam as outras porque há uma recompensa, uma reação visível que lhes diz que a provocação. Aprendem a um nível subconsciente que não és um alvo produtivo e seguem em frente. Terceiro, o teu próprio sentido de controle interno fica mais forte. De cada vez que escolhes não reagir automaticamente, estás a exercitar um músculo. Esse músculo fica mais forte a cada repetição. Ao longo de semanas e meses de prática, começas a sentir-te genuinamente imune a pequenas provocações porque te treinaste para o ser. Isto não significa que te tornes numa parede em branco. Significa que te tornas seletivo. As tuas reações tornam-se significativas porque são raras e deliberadas. Quando escolhes reagir, isso tem peso. As pessoas prestam atenção precisamente porque não acontece a toda a hora. Deixa esta afirmação nos comentários. O meu silêncio é poder. Número 5. Disciplina do apagador da memória emocional. Maquiavel disse uma vez que as feridas infligidas pela espada saram, mas as feridas infligidas pela língua raramente o fazem. Ele conhecia o poder da memória emocional e quão devastadora ela pode ser quando usada contra ti, porque a memória emocional não se agarra apenas à dor. Ela cria um padrão, e os padrões são pontos de controle. Pensa nas pessoas que conheces que carregam o seu histórico emocional como uma mochila pesada. Lembram-se de cada pessoa que lhes faltou ao respeito. Repetem na sua mente cada momento de vergonha. Agarram-se a cada ofensa, a cada traição, a cada vez que alguém as fez sentir pequenas. Construíram narrativas internas inteiras em torno dessas memórias. Eu sou alguém a quem as pessoas faltam ao respeito. Eu sou alguém que é sempre ignorado. Pessoas assim tratam-me sempre de uma determinada forma. Essas narrativas não são apenas desagradáveis de carregar. Elas são perigosas. Porque cada uma delas é uma previsão. Uma história sobre como o mundo funciona e como tu te encaixas nele. E quando operas com base numa previsão, comportas-te de formas que a confirmam. Tornas-te fácil de antecipar, porque o teu comportamento é moldado por um guião que foi escrito pela dor do passado. E aqui está o pior. Outras pessoas conseguem ler esse guião, nem sempre de forma consciente, mas a um nível instintivo. As pessoas detetam os resíduos emocionais, conseguem sentir quando alguém ainda está a reagir a uma ferida antiga, conseguem perceber quando alguém carrega ressentimento. Percebem quando não estás totalmente no momento presente, porque parte da tua atenção ainda está no passado. E uma pessoa que consiga ler o teu histórico emocional pode usá-lo. Pode posicionar-se como o antídoto para a tua dor ou pode cutucar a ferida para te desestabilizar. A disciplina do apagador da memória emocional tem a ver com fazer uma distinção clara e deliberada entre dois tipos de informação. Resíduos emocionais, sentimentos, ressentimentos, narrativas pessoais, queixas acumuladas. Estas são as coisas que toldam o teu discernimento e te tornam previsível. Tu não guardas isto. Dados úteis. Inteligência factual sobre como uma pessoa se comporta. Quais são os seus padrões? Onde estão os seus interesses, como agiu no passado? Isto é o que te torna perspicaz. Tu guardas absolutamente isto. A diferença é crucial. Tu não te esqueces de que uma pessoa te mentiu uma vez. Mantens esse facto armazenado como um dado. Esta pessoa demonstrou disposição para mentir. Esse dado informa as tuas decisões futuras em relação a ela. Mas não carregas a raiva pela mentira. Não a repetes na tua mente. Não constróis uma narrativa sobre ela. Extrais a informação e libertas a emoção. Isto parece simples, mas não é fácil. A memória emocional é pegajosa por natureza.
O cérebro humano está programado para recordar experiências ameaçadoras ou dolorosas de forma mais intensa do que as neutras. É um mecanismo de sobrevivência. Por isso, combatê-lo exige um esforço consciente e disciplinado. Quando te apanhas a repetir uma ofensa passada, tu paras. Perguntas a ti mesmo qual é a informação realmente útil deste evento. Tu identificas essa informação. Armazenas isso como um dado limpo e em seguida libertas conscientemente a carga emocional a ele associada. Não precisas da raiva para te lembrares da lição. A lição e a raiva são coisas distintas. Com o tempo, esta prática dá-te algo extraordinário. Tornas-te numa pessoa que não é arrastada pelo passado. Não és reativo. Não estás ferido. Não estás a seguir um guião. Estás presente, lúcido e a operar inteiramente no momento atual. O que significa que ninguém te pode prever com base no teu histórico, porque o teu histórico não te controla. Esta é uma das coisas mais libertadoras que podes construir. E é também uma das mais estrategicamente poderosas. Quero que deixes esta afirmação nos comentários. Eu carrego dados, não dor. Número 6. Controlo da fragmentação da percepção. Maquiavel disse uma vez que o príncipe que confia inteiramente na sorte perde-se quando ela muda. E da mesma forma, a pessoa que constrói uma imagem pública completamente consistente e previsível perde-se no momento em que alguém descobre como usar essa imagem contra ela. A consistência é confortável. A consistência é também uma prisão. Uma das coisas fundamentais de que os seres humanos precisam no seu mundo social é a capacidade de construir uma imagem coerente das pessoas à sua volta. Nós somos máquinas de reconhecimento de padrões. Observamos como alguém se comporta em várias situações e a partir desses dados construímos um modelo mental. Ele é do tipo calado. Ela assume sempre o controle. Ele fica nervoso sob pressão. Ela fica fria quando se sente ameaçada. Estes modelos são a forma como navegamos nas relações. São a forma como decidimos em quem confiar, quem evitar e como abordar as pessoas quando queremos alguma coisa. Mas aqui está a realidade estratégica. Se alguém tiver um modelo mental completo e exato sobre ti, tem um manual sobre como lidar contigo. Sabem que a abordagem irá funcionar contigo. Sabem a que é que tu respondes. Sabem o que te vai comover e o que não vai. Esse manual é poder sobre ti. O controlo da fragmentação da percepção destrói a sua capacidade de construir esse manual. A estratégia é a inconsistência deliberada. Não uma inconsistência aleatória e caótica, mas uma variação cuidadosamente controlada na forma como te apresentas em diferentes situações e contextos. Numa reunião, ficas calado. Ouves, mal falas. As pessoas nessa sala formam uma impressão. Esta pessoa é reservada, talvez insegura. Noutra reunião, falas logo de início e com total autoridade. Tu ditas o rumo e as pessoas formam uma impressão completamente diferente. Esta pessoa é direta e tem o controle. Com uma pessoa, és caloroso e aberto, fazes perguntas, mostras interesse genuíno. Ela sente uma ligação contigo. Com outra pessoa, és frio e profissional, estritamente focado na tarefa, sem revelar nada de pessoal. Essa pessoa não consegue perceber se gostas dela ou não. Numa situação, moves-te com urgência. Noutra, estás completamente sem pressa, como se tivesses todo o tempo do mundo. Cada versão de ti é real. Não estás a atuar nem a fingir. Estás a escolher com que aspecto autêntico de ti mesmo queres liderar em cada contexto. Mas do lado de fora, qualquer pessoa que tente compilar estas diferentes observações numa única imagem coerente de ti vai ficar aquém. As peças não se vão encaixar perfeitamente. A imagem ficará desfocada.
E uma imagem desfocada significa uma estratégia fraca. Alguém que tente descobrir como te abordar, negociar contigo ou superar-te não saberá por onde começar. Tentarão uma abordagem e receberão uma resposta inesperada. Tentarão outra e obterão algo mais que não previram. Continuarão a recalibrar-se, e enquanto eles se recalibram, tu operas livremente. A bela verdade desta estratégia é que quanto mais consistentemente praticares a inconsistência deliberada, mais estrategicamente imprevisível te tornas. E a imprevisibilidade nas mãos de uma pessoa calculista é uma das ferramentas mais poderosas em qualquer arena. Número 7. Não participação emocional. Maquiavel disse uma vez que é melhor ser temido do que amado, se não puderes ser ambos. Mas há uma terceira opção que Maquiavel também compreendeu profundamente, e que é não ser nenhum dos dois, sair inteiramente da economia emocional, ser a pessoa que simplesmente não está disponível para a transação. Cada interação entre seres humanos tem uma dimensão emocional. Estejamos cientes disso ou não. Cada conversa, cada reunião, cada troca é uma transferência de energia. Alguém traz uma certa energia emocional para o espaço. Talvez seja entusiasmo, a procura do teu entusiasmo correspondente. Talvez seja hostilidade a testar se vais absorvê-la ou ripostar. Talvez seja carência em busca da tua validação. Talvez seja ansiedade a querer que tu a acalmes. O acordo social não dito é que, quando alguém envia energia emocional, tu recebes e respondes na mesma moeda. Tu igualas a sua energia ou contrarias. Tu envolves-te com ela de alguma forma. Esse é o contrato humano normal. A não participação emocional significa que tu sais totalmente desse contrato. Não resistes à energia. A resistência continua a ser uma forma de envolvimento. Significa que a energia da outra pessoa está a cair sobre ti e a empurrar-te para trás. Não contrarias a energia. Contrariar também é envolvimento. Tu simplesmente não participas. A energia é enviada e cai no vazio. Vai para o nada. Isto cria algo psicologicamente desorientador para outra pessoa. Os humanos estão profundamente programados para esperar reciprocidade nas trocas emocionais. É uma das expectativas sociais mais fundamentais que carregamos. Quando envias energia e recebes energia de volta, positiva ou negativa, o ciclo fica completo. O mundo faz sentido, tu sabes onde estás. Mas quando envias energia e não recebes nada em troca, nem concordância, nem discordância, nem calor, nem frieza, apenas uma ausência completa de resposta correspondente. O ciclo não se pode fechar e um ciclo aberto cria tensão psicológica. A mente humana quer desesperadamente fechar ciclos abertos. Ela trabalhará arduamente para obter uma resposta tua. Irá escalar a energia emocional, tornar-se mais animada, mais provocadora, mais dramática, tudo numa tentativa de finalmente obter uma reação que feche o ciclo. E enquanto eles estão a fazer tudo isso, enquanto escalam, supercompensam, revelam cada vez mais o que querem e o que temem, e o que estão dispostos a fazer para obter uma reação tua, tu estás a observar com calma, com clareza, a aprender tudo o que precisas de saber sobre eles, enquanto não lhes dás nada para trabalhar. A não participação emocional não é frieza nem crueldade. É ausência estratégica. Continuas presente fisicamente. Podes até estar envolvido visualmente. Mas o teu núcleo emocional não está na sala. Está num lugar que eles não conseguem alcançar. A forma prática de desenvolver isto é começar a identificar trocas emocionais onde não precisas de facto de participar. Alguém desabafa contigo para te fazer sentir culpado. Tu reconheces as palavras sem absorver a culpa. Alguém gaba-se para te impressionar. Tu registras a informação sem dar o espetáculo que eles querem.
Alguém traz tensão para um espaço com a esperança de que ela se espalhe. Tu deixas-a passar sem te contagiares. Pouco a pouco, tornas-te alguém que simplesmente não está disponível para manipulação emocional. Não porque estejas protegido, não porque estejas na defensiva, mas porque removeste totalmente o alvo. E esta é a verdade mais profunda de todos os 7 truques. O objetivo não é construir uma armadura mais espessa. A armadura pode ser quebrada. O objetivo é mover o núcleo, reposicionar o teu centro emocional num lugar onde simplesmente não possa ser encontrado. Quando não há alvo, não há impacto. Quando não há ponto de acesso, não há invasão. Quando não há gancho emocional, não há alavanca. Tornas-te, no sentido mais literal, impossível de controlar. Tudo o que acabaste de ouvir tem um tema central. A localização do teu núcleo emocional é o teu maior trunfo estratégico. Quando o teu núcleo emocional está à superfície, visível, reativo, fácil de encontrar, estás à mercê de qualquer pessoa habilidosa o suficiente para o alcançar. E as pessoas vão tentar alcançá-lo de forma consciente e inconsciente. As pessoas estão sempre a testar onde estão os teus botões. O que te comove, o que te magoa, o que te entusiasma. Estão a mapear a tua arquitetura emocional em tempo real. E assim que tem esse mapa, tem poder sobre ti. Por vezes mesmo sem intenção. Mas quando o teu núcleo emocional está escondido, quando foi movido para um lugar que não pode ser facilmente localizado, tudo muda. As pessoas não podem provocar o que não conseguem encontrar. As pessoas não podem manipular o que não conseguem alcançar. As pessoas não podem prever o que não conseguem ler. Estes 7 truques não têm a ver com tornares-te uma máquina. Não se trata de te desligares da vida ou das pessoas. Profundidade emocional, ligação e presença real continuam disponíveis para ti. De facto, tornam-se mais ricas quando são escolhidas em vez de forçadas a sair de ti. O objetivo não é sentir menos. O objetivo é controlar quando, onde e como a tua vida interior é visível. A pessoa que não tem controle emocional está à mercê do seu ambiente. Sobe quando as coisas correm bem e vai abaixo quando as coisas correm mal. E toda a gente à sua volta assiste a toda a viagem. A pessoa que tem um controle emocional de superfície parece calma, mas continua a ser fácil de ler por baixo. Continua acessível se alguém souber onde carregar. Mas a pessoa que reestruturou a sua arquitetura emocional a partir de dentro, que colocou estes 7 princípios na sua forma de operar todos os dias, essa pessoa é algo completamente diferente. Essa pessoa não é apenas calma, é livre. Não está na defensiva. É inalcançável. Não está a fingir ser forte. É construída de forma diferente. A incerteza é a única coisa que a mente humana não consegue dominar. Nós podemos responder à força. Podemos contrariar a fraqueza. Podemos explorar a previsibilidade. Mas não podemos navegar naquilo que não conseguimos mapear. Quando te tornas a pessoa impossível de mapear em qualquer sala, aquela cujo mundo interior é complexo, mutável e invisível, tu detens um tipo de poder que não se anuncia, não precisa de se defender e não te pode ser tirado. Por isso, aqui fica a tua missão daqui para frente. Não gastes a tua energia a tentar sentir menos. Não a gastes a tentar parecer mais duro. Gasta-a a reconstruir a estrutura, o sistema interno que produz tudo o que todos os outros conseguem ver. Projeta a fábrica, redesenha a máquina, porque assim que a máquina estiver bem construída, nada do que sair da linha de montagem poderá ser usado contra ti. Revê estes 7 princípios. Escolhe aquele que mais te marcou. Começa por aí. Pratica-o todos os dias durante 2 semanas. Não precisas dos 7 todos de uma vez. Um só, praticado com verdadeira disciplina.
vai mudar a forma como te moves pelo mundo. Depois, adicionas o seguinte e o outro a seguir, até que todo o sistema esteja reconstruído e ninguém consiga encontrar a porta. Antes de ires, se este vídeo te deu algo real, se mudou a tua forma de pensar, clica no botão de gosto. Partilha este vídeo com uma pessoa que conheces e que precise de o ouvir. Alguém que está a ser provocado, empurrado ou controlado e ainda não tem as ferramentas para o impedir. E se ainda não subscreveste este canal, clica nesse botão de subscrever agora mesmo. E para terminar, deixe esta última afirmação nos comentários. Estruturalmente intocável, porque é isso que tu estás a construir. Não um muro, não um escudo. Uma estrutura completamente diferente. Uma que não pode ser tocada porque não pode ser encontrada. Vai construir lá. A maioria das pessoas passa a vida inteira a tentar controlar as suas emoções. Mas aqui está o problema. Elas estão a trabalhar ao nível errado. Cada uma delas está a tentar consertar a reação. Sentem raiva, por isso tentam acalmar a raiva. Sentem medo, por isso tentam afastar o medo. São provocadas, por isso tentam gerir a provocação. Mas a provocação não é o problema. A reação não é o problema. O problema é o sistema subjacente, as ligações internas que produzem essas reações em primeiro lugar. Pensa nisto da seguinte forma. Imagina uma fábrica que continua a produzir produtos estragados. Podes ficar no fim da linha de montagem e deitar fora cada produto estragado que sai. Vais estar ocupado o dia todo, mas a fábrica continua a funcionar. Os produtos estragados continuam a chegar. Nada muda realmente. Agora o que acontece se, em vez disso, entrares na fábrica e redesenhares a máquina? Tu consertas a origem. Agora não sai absolutamente nada estragado. É exatamente assim que funciona o pensamento psicológico maquiavélico. Não fica no fim da linha a tentar gerir o que sai. Vai fundo na máquina e refaz as ligações de todo o sistema. E assim que esse sistema é redesenhado, assim que a tua arquitetura emocional é reconstruída por dentro, algo notável acontece. As pessoas deixam de conseguir atingir-te. Não porque estejas a fingir ser forte, não porque estejas a simular confiança, mas porque te tornaste estruturalmente inalcançável. Maquiavel percebeu algo que a maioria das pessoas modernas ignora completamente. Ele compreendeu que a pessoa que não pode ser lida emocionalmente, provocada ou prevista, detém todo o poder. Quem controla a dinâmica emocional, controla o resultado. E a única forma de controlar a dinâmica é tornar o teu mundo interior invisível. Isto não tem a ver com tornar-te frio. As pessoas frias continuam a ser fáceis de ler. Uma pessoa fria tem um padrão e os padrões podem ser explorados. Trata-se de te tornares em algo muito mais perigoso, imprevisível, não linear e estruturalmente intocável. Durante os próximos minutos, vou guiar-te por 7 truques psicológicos específicos, enraizados no pensamento maquiavélico, que vão mudar completamente a tua forma de agir.